Olá! Durante a terceira temporada do Persão em Foco, colocamos no ar entrevistas com grandes nomes do teatro, do cinema e da televisão. Mas boa parte do material gravado não foi exibido por uma questão de duração do programa. Então, nós selecionamos trechos inéditos dessas entrevistas e vamos colocar no ar agora. Ficou um programa bacana. Vamos ver? Eu fiz vestibular, eu era muito tímida mesmo. E desenhava, muito calada. Você desenhava bem? Não, eu era uma desenhista medíocre. E você ainda desenha? Não, desenha. Você sabe que não, isso é que é louco, porque o meu filho desenha muito bem, o Pedro. E eu fico vendo, olha só, que bonito ele desenhar, porque eu nunca mais desenhei, parece que uma arte substituiu a outra. Eu desenho quando eu preciso explicar alguma coisa de um ensaio, um cenário, uma obra em casa. Eu desenho por necessidade, mas esse desenho por lazer, e eu me lembro, eu fazia aula de pintura com um professor no vizinho, e eu com 12 anos, sei lá, de uns 12 até uns 15, e eu tenho 54 quadros a óleo. Ah, que maravilha! Péssimos, que a minha família insiste em deixar na parede. Então, toda vez que eu vou para o Lins, eu vejo aqueles quadros na parede de quando eu tinha 13 anos, aquelas coisas completamente horrorosas. Mas estão lá. Mas é bonitinho de ver, porque aí, quando eu fui fazer vestibular, a minha mãe sempre foi uma defensora, assim, eu fico vendo, não tinha nenhum artista na minha família, nenhum ator, ninguém ligado à arte, mas a minha mãe, ela amava teatro, sempre amou, eu sempre me levou ao teatro desde muito cedo, mas eu achava que aquilo não era para mim. O meu pai, que se separou da minha mãe quando eu tinha 14 anos, mas ele é uma pessoa que adora música clássica, cantou em coral, me levava à ópera e tal, então esses gostos do meu pai pela música clássica e pela ópera, da minha mãe, pelo teatro, eu acho que me deram uma bagagem muito importante. Mas de onde que vem esse negócio de aeromoça? Me contaram. Ih, caramba! Vocês estão Eu estou muito... Prepare-se, porque eu estou muito bem informado. Não, então, aí eu fiz vestibular para Belas Artes. Meu pai também era bom desenhista, incentivaram. Eu passei para começar a cursar em agosto. E aí, nesses 6 meses que você fica sem estudar até começar a faculdade, eu fiz um curso de teatro. E aí, eu era timidérrima, a ponto, eu sofria muito. Hoje eu estou sofrendo até um pouco aqui, eu me lembro... Está me fazendo lembrar de quando eu corava. No outro dia eu fiquei pensando, a gente não cora mais. Eu corava de ficar com as orelhas fervendo. Os tímidos sabem o que isso significa, dá um desespero danado. Você perceber que todo mundo está vendo que você está em maus lençóis e você não consegue tirar a vermelhidão do rosto, né? E quando eu fiz... Por que eu cheguei nisso? Não, como o teatro entrou na sua vida? Não, então, aí quando eu fui fazer... Aeromoça. Aeromoça. Mas peraí, Você está ocultando, tem alguma coisa nessa coisa da aeromoça que você não quer falar. Gente, não deixem, ela tem que responder isso. Não, eu só vou te dizer uma coisa, a aeromoça foi depois do teatro. Ah, foi? Depois do teatro? A aeromoça foi uma hora que eu desisti. Ah, é? E aí eu fiz um teste para ser aeromoça. Isso é importante, você desistiu. A sorte é que quando me chamaram, eu estava já ensaiando uma peça e eu estava muito feliz. Te chamaram? Você passou no teste? Passei. Na Varig. Varig? Nem existe mais. Nem existe Nem mais. existe Tudo bem, mais. Varig, não existe mais. Que bom, hein? A maioria não sabe o que é isso. E aí... Nem vitrola. Eu comecei a cursar a faculdade de artes, de belas artes, de desenho, e é bonitinho contar essa história. Uma vez eu tinha um exercício para fazer, já estava lá no 4º período, eu fiz 5 períodos, 2 anos e meio. Bastante. E aí eu fiz prova para Martins Pena no final desse ano e passei. Então eu fiz as 2 escolas juntas, eu fazia belas artes durante o dia, corria para a escola de teatro à noite. Era uma loucura aquilo até que... Era fácil entrar nessa escola nessa época?
na Martins Pena, nunca foi. A Martins Pena, aliás, a Martins Pena é uma escola muito importante, que agora estamos o tempo inteiro fazendo campanha pela resistência. Quando eu entrei na Martins Pena, ainda já era assim e eu continuo. Martins Pena resista. Olhem para Martins Pena. A Martins Pena é a primeira escola de teatro da América do Sul. A Martins Pena é uma escola importantíssima. Procópio Ferreira, Joana Fon, tantos passaram por lá. E é uma escola que está sempre sendo mantida pela força de resistência dos seus alunos e professores, porque o Estado abandona a Martins Pena quando bem entende, fica sem nada, sem salário, sem... E do jeito e que tá o fica Rio, a gente jogada às imagina. traças, e aí as pessoas que amam a Martins Pena seguram a Martins Pena até o próximo dinheirinho oficial, e assim a Martins Pena vem se mantendo. Mas é verdade, essa Mas história... Aproveito para falar, não, resista Martins Pena. Teve uma coisa de Resista se ganhar, de você tirar o primeiro lugar para entrar entre os candidatos? Não teve? Não. Então, tô mal Mas antes informado. da Martins Pena, você não fez Não, um a curso... Martins Pena eram 350 inscritos para 15 vagas. Quando eu fui te ver no Trair Coçar, foi ver exatamente isso. A dedicação que você tinha àquela história, essa coisa que você tem até hoje, esse absoluto foco, essa absoluta honestidade com o trabalho. Você não estava julgando a peça, você a fazia primorosamente. Para mim, que estava, e de vez em quando ainda fico com o nariz empinado, foi uma lição inesquecível. Eu queria te falar isso, que foi mesmo. Ai, Eu sentado ali no Zácaro, eu falei assim, uau. Foi isso que eu vi. Eu falei, Agora você Ari, imagina o que é Ari, contracenar olha com a isso. Denise na comédia, né? É. Muito bom. Eu era patroa dela. Sim, Era sim, muito bom. sim. Inês não, e eu me Palhares, lembro então, que assim, eu era obcecada, né, Ana? Eu me lembro que... a gente ensaiava porque antes. no Trair de Coçar... Sempre, a gente ensaiava. Quando eu queria ensaiar tudo. Toda hora. Ela é assim, 6 ela é anos em assim. cartaz, queria ensaiar. Não, mas é porque eu acho que o teatro, ele desvenda, né? Eu acho que o teatro tem um negócio que eu chamo de um milagre da repetição. É verdade. Imagina o Trair de Coçar, que eu contei 1.550 apresentações, além Achei das que até eu que deixei fosse de 7 contar. anos conosco, mas você falou 6. Eu fiz 6 anos e meio, mas eu me lembro um dia que eu estava saindo, que eu saí de cena, eu tinha uma coisa obcecada. Eu saí de cena e eu fiz assim. E aí o Roberto Perillo fazia comigo, né, e com a gente, e ele falou para mim, o que foi? Eu falei assim, não, é que não deu certo. Ele falou assim, mas eles riram pra caramba. Aí eu falei assim, não, mas não é essa risada que interessa. E ele falou para mim, quê? Eu era bem maluca já. Eu falei assim, porque eu acho mesmo que você tem que escolher que risada que você quer. Hoje eu vejo. Porque se você chegar, né, uma pessoa sobe no palco e fala, ai, tá boa, Santa. É capaz do público rir. E essa piada não me interessa. Né? Uma piada homofóbica, por exemplo, não me interessa. Então, você não pode medir nunca pelo riso. Aliás, o riso é muito traiçoeiro. O Trair de Coçar me deu uma escola, Ana, muito louca, que eu falo até hoje, que ele me deu um ouvido muito louco para a voz da risada. As risadas não são todas iguais. Hoje, quando eu escuto uma risada, eu falo assim, mas não eles não estão rindo do que deve rir. Porque você vai ficando com o ouvido apurado para aquela voz... E a minha risada preferida hoje é a que eu chamo de risada pior que é. Que é aquela risada que o cara ri, se reconhece e fala, puta, é verdade, pior é que eu faço isso mesmo. Ou então aquela risada trancada, que é uma risada que o cara ri e ele no meio fala, não, mas isso não é tão risível assim, né? E isso a gente escuta em cena, é muito bom. Você acha que a comédia se aprende fazendo? Eu acho que o tal do timing cômico existe. Né? Hoje eu acho mesmo. O time, está aqui um craque que pode me falar. Aliás, desde que a primeira vez que eu nunca mais soltei isso aqui. Porque o Ari é craque nisso, né? Eu acho que o timing cômico é como se você, não sei, o Ari pode falar junto comigo.
tem um ouvido, você tem é como se fosse um ouvido afinado, ele existe. Né? Tem gente que desafina no parabéns para você. Né? E o time de comédia é um negócio que você, como se você ouvisse, agora, entra. Se eu não fizer aqui, se eu acelerar aqui e fizer aqui. Ele é quase como diz, um desenho matemático que você faz em cima da fala, com pausas, falando rápido, dando tempo entre uma coisa e outra. Ele existe, mas isso se tem ou não tem. Eu acho que ouvido fica nem ouvido afinado, ou é afinado ou não. Mas você pode aprender canto, você pode chegar àquilo, e eu acho que é uma técnica que você, quando você quer, você vai entendendo, porque ela tem uma precisão matemática. Tem horas que você está em cena que você fala, você deu aqui, você deu um tempinho demais, você correu ali, você fala, ih, me ferrei. Tum, ninguém riu. Ou tem dias que você faz, isso aqui, já sei, por isso que eu acho que a temporada para mim eu amo estar em cartaz, porque eu vou... Todo dia eu saio de cena e eu falo, amanhã eu vou dar uma esticadinha aqui e pegar ali. E é todo dia. Né? Todo dia eu vou e falo assim, amanhã vamos dar um tempinho, a Ari sabe da minha obsessão. Não é no piloto automático, né? Mas não. E você acha que tem alguns truques, alguns artifícios para se arrancar o riso do público? Você acha que dentro de tudo isso existe? Não, artifício tem, né? E eu acho até que pode ser desleal, né? Uma coisa que eu não gosto... É nisso que estava falando, você estava falando do riso errado. Uma coisa que eu não errado. gosto mesmo é dessas, às vezes, quando as pessoas fazem em teatro uma coisa que é fingir que não aguentou e riu. Porque isso é uma coisa que é um truque velho. É isso, desculpa, meus colegas que fazem isso, às vezes são tão craques que a gente nem percebe. Mas o que acontece com isso, Anny? Isso aconteceu, eu descobri isso no Trair e Coçar, que tinha isso. A gente, às vezes, não é que você deixasse se rir como se você tivesse errado como ator, e a plateia, claro, fica solidária e vem. Não é isso, é assim, isso pode acontecer. A gente deixava meio frouxinho para você fingir que não aguentou e riu. O que acontece? O dia que acontece uma coisa real, que você realmente se te surpreendeu como ator, o público te pega no pulo e vê que você estava mentiroso naquela hora. É verdade. E ele nunca Concordo, mais, né? Então, eu acho que existe um pacto, o teatro é um ritual onde a gente faz um pacto com a plateia, um pacto muito honesto de mentira, né? Nós vamos mentir aqui e vocês vão acreditar. Mas essa mentira tem um pacto, ela tem um respeito mútuo. Eu acredito que a gente tem uma conversa o tempo inteiro com o público, né? Eu ouço, uma das coisas que eu fico em cena muito atenta, se alguém falar Denise na plateia, eu faço assim, porque o tempo inteiro eu tô, né? Eu vejo muito a plateia, eu olho a plateia, se um cara olha no relógio, hoje ninguém mais tem relógio, né? Sempre estranho quem fala que não. Se alguém acende aquela luzinha quem falou azul que não do vê, celular, não vê a plateia, eu fico um negócio deprimida. Escuro, como por escuro? favor, quando forem me ver no teatro, não olhem no relógio, porque eu fico deprimida, que eu acho que as pessoas Acho que não estão tá gostando. Então, assim, um ritual presencial, que está todo mundo ali, e a gente tem um pacto de fé naquela história, onde todo mundo vai estar conectado naquele lugar, naquela ideia. O que cada um vai levar dali, aí é problema de cada um, como cada um vai digerir aquela história, o que foi ali contado. Mas essa força do teatro como ritual, ela me interessa muito, seja na comédia, seja o que for. E eu acho que o riso, ele é um grande aliado à reflexão, porque você só ri daquilo que você entende. Quer dizer, você pode rir de uma palhaçada, você não sabe nem por que você riu. Mas quando você ri da ironia, textos como por isso que eu sou tão fã do Brecht, que eu acho que ele é um campeão disso, né? Ele falava divertir para comunicar. Eu acho que quando você faz a pessoa rir, você, de alguma maneira, você vai recrutar a inteligência dela. Ela rindo, ela vai te dar um certificado, entendi. E você vai indo, entendi. E você ali faz ela pensar muito. A ironia, ela nos faz pensar muito, e eu digo mais, ela é revolucionária.
Porque quando um cara faz essa risada pior que eu adoro, você vê o cara lá e ele dá... Ele é pego de calça curta, porque tem um ator ali no palco falando assim, olha como nós somos ridículos. Olha só o que nós fazemos. E, de alguma maneira, ele sai dali tentando modificar aquilo, se você o conduzir bem. Às vezes a pessoa fala, antigamente eu falava assim, é bom porque você, de alguma maneira, amacia a carne do sujeito com a comédia para dar uma flechada de reflexão. Que legal. Pode Eu nem acho mais isso. Eu acho mais que você chama o cara, a plateia, como aliado. E fala assim, vem cá que eu vou te mostrar um negócio legal. Aí você vai rindo com ele, vai rindo com ele, vai rindo com ele. Fala assim, tá vendo só? O que é divertir, né? É ir para aquele outro lugar que eu chamo do campo dos sonhos ali, que você leva a plateia, que ela fica naquele lugar muito fértil, onde você pode ir lançando sementes, né? É o que eu chamo de campo dos sonhos, esse lugar do sublime. Por isso que eu fico pensando, as pessoas falam todo amor e respeito pelos meus amigos do WhatsApp, do dos meus grupos. Não, do stand-up. Mas o que eu falo é que as pessoas hoje, você vai numa cidade, e isso é uma coisa que eu fico com muita pena que aconteceu, porque é claro que um produtor local vai levar uma peça para uma cidade, ele levar um cara de terno e um banquinho que faz um stand-up, é muito mais barato do que ele levar um elenco de 10 pessoas. Então, o que aconteceu com a cultura do país? A gente viaja o país há anos e a gente vê isso. A maioria das cidades, o que tem de teatro chegando são os stand-ups que viraram uma febre, uma coisa. Só que aí você chega na cidade, você fala, você vai ao teatro? Aí ele fala assim, vou, eu vi o fulano, o cicrano, o beltrano. Eu falei assim, não, você não foi ao teatro, você viu shows de stand-up, que às vezes são muito bons. Mas o teatro te leva para o sublime. O sublime é esse outro lugar da poesia, onde você é capaz de encontrar voz para aquilo que você não é capaz de ter. Aliás, hoje eu acho que uma das coisas mais bonitas e uma das funções mais bonitas do teatro é quando você sente que o espectador, eu sinto isso sonoramente, Ana, é delicioso, que é quando o espectador faz uma espécie de não é risada, não é nada, é um e você entende. Esse negócio é assim, obrigada por dar palavras àquilo que eu sinto e não sei dizer. Porque o teatro faz a palavra pular. O teatro, eu acho que a gente fala, mas por quê? Então, lê um livro. Não, é diferente. Porque o ator tem a capacidade de botar a palavra no colo do espectador. De fazer a palavra, eu tenho essa sensação, às vezes a palavra na estante, eu digo, ler um livro é fundamental. Porque nada melhor que o filme que você faz. Nada melhor do que o seu imaginário. Mas, quando você pega uma peça de teatro, lê uma peça de teatro e vai vê-la depois, e você vê os atores te trazendo aquele negócio, fazendo aquilo, viver, estar vivo, dar brilho às palavras, né? Uma das coisas que eu mais amo é pegar um texto e fazer ele chegar. Às vezes a pessoa lendo não entende tanto quanto um ator que faz aquilo chegar, né? Nossa, é aí que eu entendo a minha função de intérprete. Eu adoro ser intérprete. Eu fico pensando assim, o quanto... Desculpa, mas eu vou falar, modéstia à parte. O quanto o Brecht deve ter ficado feliz com a gente, que fez o Alma Boa para 220 mil pessoas. O Alma Boa de Setsuan, né? O Galileu a gente fez para 150 mil pessoas. Por esse Brasil viajando com um ano e fazendo chegar aquele autor que muita gente falava assim, Brecht, que tem uma ideia do Brecht como um autor sisudo, alemão. O cara era um artista de cabaré, queria divertir todo mundo, fumava seu charutos, adorava a vida. Era divertido em si para escrever aquilo que ele escrevia, né? Então, eu fico com essa felicidade de ser intérprete, de levar, olha só o que eu li para alguém, né? Olha só o que eu vi. Olha só esse autor alemão. Né? Agora a gente vai fazer o Duhamel,
A Visita da Velha Senhora. Eu fico numa animação, a gente fazendo agora o trabalho de mesa, porque eu fico vendo e falo, gente, olha só o que ele queria dar. E a gente tentar conseguir dar isso para a plateia, né? É uma delícia. É uma dádiva, né? E comunicar, né? Eu tenho hoje uma obsessão com a comunicação. Eu quero comunicar aquilo que me tocou o coração. Por isso, Galileu, eu tinha uma identificação muito grande, não só com a peça, com o texto do Brecht, com o Brecht, mas com o Galileu, porque ele era um homem que falava, vejam o que eu vi. E eu acho que a gente deve ter esse direito. Dinheiro Vivo eu fiz. Dinheiro Vivo eu fiz na Vila Guilherme. Vila Guilherme. Novela do Prata. Eu estava fazendo o filme com o Deluar de Oliveira, que era o último, o Encalhe, ou 7 Dias de Agonia. 7 Dias de Agonia. Eu estava ensaiando uma peça no Teatro Brasileiro de Comédia chamado Inocente, do Jockman, e estava fazendo a novela, e estava fazendo um filme com o Babenco chamado Pichote. Tudo ao mesmo tempo. E fazendo a novela do Prata. E eu estava no ônibus nesse dia, nós estávamos gravando ali naquela vila Itororó que tem ali ali na Bela Vista, perto da Rua Pedroso, aquela vila antiga que era tombada e tal, e eu fazia um frei dominicano, baseado muito no Frei Beto, né, que é o personagem verdadeiro, que o Prata escreveu um personagem para eu fazer. E ele estava sendo perseguido pela polícia política. E eu tinha que pular de uma janela, e era um primeiro andar, assim, do sobrado, e tinha um caminhozinho, enfim. Aí eu tinha uma escada lateral, eu falei para o Anchieta, você quer que eu pule daqui? Ele falou, você pode pular? Eu falei, eu pulo, mas põe um colchãozinho aí, uma coisa para eu pular em cima do colchão. E fiz a cena, andando naquela beiradinha, assim, da janela até o canto da casa, segurando naquela calha velha que balançava, e pulei. E fiquei lá, porque eu quebrei o calcanhar aqui, afundou, né, meu pé. Eu não podia andar. E os caras que faziam, os policiais passaram por mim, eu falava assim, corre, 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 eu tô lá embaixo, vai, corre. Não tem como fazer de novo essa cena, não tem como. E eles continuaram correndo e foram embora. E eu tive que ser operado. E foi aí que a Nali tomou conta de mim. E você? E você foi fazer camas redondas, casais quadrados de muleta, velho? De muleta. De muleta? Como é que é? Eu estava sarando, né? Aí eu falei pro Zé Renato, Zé, eu vou ensaiar de muleta, mas no dia da estreia eu vou fazer sem muleta, viu? Ele falou, tem certeza? Eu falei, tenho certeza. Pode deixar. Eu ensaiei o tempo todo de muleta, aquela muleta canadense, que você anda assim, né? No dia da estreia, eu entrei sem muleta. Ele falou assim, não acredito, eu entrei sem mancar. Aí, não botei mais a muleta. Eu sempre tenho um pé atrás do meu personagem. Um pé atrás no sentido de ter sempre uma visão crítica. Isso quem me ensinou muito bem foi o Guarnieri e o Boal. Trabalhando com os dois lá no Arena. Mas eu sempre tive essa tendência de, vamos dizer assim, politizar todos os personagens que eu faço, sejam eles quais forem. Porque eu acho que atrás de um comportamento teatral tem que haver uma consciência política do ator que está fazendo e um comentário interior do ator para analisar o que o personagem está fazendo.
Às vezes, o teu sentimento interior coincide com o sentimento do personagem que você está fazendo. Né? Às vezes, não. Quando não coincide, eu procuro buscar naquilo que não coincide o que é bom para o resultado do espetáculo. Carminha, você foi chamada também de Lucille Ball brasileira? Engraçado que me chamaram quando me descobriram. Aí me chamaram, disse, Carminha Verônica, a Lucille Ball brasileira, era um negócio assim. Aí foi que eu comecei, era com piadinhas, foi na TV Rio. E contracenar com Marcello Mastroianni? Não, eu não contracenei. Eu conheço não, como foi o seu encontro? Desculpa, eu li errado. Amiguinho meu. Eu viajo para Paris, eu viajava mais antes e tudo. E então um dia nós chegamos, eu e meu marido subiu, eu estava morrendo de vontade de tomar um café cedo, aí quem está na portaria? Marcello. Aí eu disse, oi. Eu dizer oi para ele é normal, porque ele internacionalmente era conhecido. Agora, o interessante é que na Europa você cruza com astros, coisa assim, na maior. Bom, então, aí ele ficou conversando comigo, meu marido subiu, aí eu queria tomar um café. Então, ele entrou na parte do hotel, na parte de coisa, só ele que estava, e eu fui pedir um café, porque eu estava louca para tomar um café. Aí eu sentei noutra mesa, porque eu também não quero ser entrona. Aí, bom dia, foi lá. Aí ele estava com um canivete cortando um salaminho. Eu disse assim, não, eu vou tomar um café. Senta aqui. Aí eu fui sentar. Aí nós começamos a conversar em francês e tudo. Aí eu falei, eu sou atriz também. Eu sei que você foi para o Brasil, que você esteve lá em Paraty. E comecei a conversar o que ele achou e contando para ele, não sei que seja, da porcaria que foi o filme, porque foi uma porcaria, porque aquele filme não era Gabriela. Não era porque a história de Gabriela passa pela parte política, por tudo. E ele não tinha culpa nenhuma, nem a Sônia tinha culpa nenhuma. É a história que ficou uma porcaria. Aí eu contei, ele até achou interessante a história verdadeira. E eu disse assim, o que você lembra, o que você me diz assim, o que você achou? Ele disse assim, do Brasil ele lembrava muito, e gostava muito da caipirinha e detestava os mosquitos de Paraty. Ele odiava. E ficou aquele negócio, porque ele tinha sido casado com a Catherine Deneuve, que morava na Praça Saint-Sulpice, e ele estava ali perto. E então, mexia lá, eu topava com ele e a gente fazia a compra no supermercado. Ninguém mexia com ele, ninguém nada. Eu estava com minha filha, eu falei para ela, olha quem está ali. Disse, mãe, é o Mastroianni. Eu digo, eu vou falar com ele. Ele estava com a Chiara, filha dele, com a Catherine Deneuve. Aí ela disse, mãe, pelo amor de Deus. Aí eu cheguei, falei com ele, e não sei o que ele veio. Aí eu apresentei a ela, não sei como é que ela não desmaiou. Porque além de eu ser ousada, já não era mais ousada, eu já conhecia. Mas eu falo com as pessoas como eu falo com aquele negócio do pé sujo, do botequim, do Ivan. Eu disse assim, Ivan, guarda aí uns bolinhos de bacalhau que eu venho comer. Essa eu não lembro, eu sou assim, eu conheço a humanidade. Não dá 2 passos sem me pararem na rua. Não porque é artista nem nada, não. Me pararam porque disse assim, você nem parece artista, você é uma pessoa... Você conversa com a gente, mas porra, eu não sou muda. O último depoimento que nós temos para lhe mostrar é também de um jovem artista que trabalhou com você recentemente e também mandou essa mensagem para você. O Pedro Antônio, diretor do Aí Eu Vi Vantagem, que é a série de Multishow, me ligou para fazer o casting, falou, você topa participar? Falou do elenco todo, falou da Carmen Verônica. Eu já conheci o trabalho dela
de ouvir falar, não conhecia, porque eu nunca vi a Carmen Verônica, só na televisão, mas eu digo do que ele estava falando, que era o tempo de vedete, a maior vedete do Brasil e tudo mais. Você vai adorar conhecer ela. Nós vamos fazer o primeiro velório vivo da história. Velório vivo. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai avisar todo mundo que você morreu, vai marcar seu velório, entendeu? Aí você se esconde, porque, meu amor, aí você vai ver quem foi, quem não foi, quem chorou, quem não chorou, quem ficou falando mal de você. A gente apaga a luz, põe o DJ, gogo boy, fogos de artifício e você aparece, meu amor, pra gente comemorar o quê? A vida! Legal, vou Então partiu o velório! Desse elenco com ela, foi muito legal dividir camarim e o set com ela, foi muito intenso, uma pessoa engraçada, pra frente, pra cima, e foi muito legal. Espero que outras vezes venham, e é isso aí. Um beijão, Carmen, foi muito legal. Até mais. Foi um prazer conhecer esse menino que eu não conhecia, porque ele trabalhava em São Paulo, e noutra estação, num programa que eu não via nunca, e então eu disse assim, quem é este menino? E ele fazia o papel mais difícil, porque ele praticamente não falava, ele dormia e quando acordava ele fumava muito, puxava muito fumo, ele fazia meu neto. Ele puxava muito fumo e ele ficava ontem. E era difícil, eu falei, esse menino, nunca vi um trabalho tão difícil quanto esse, porque decorar é difícil, mas não fazer nada e do nada levantar, fazer um negócio desse, era muito engraçado ele, foi muito bom. Essa cena foi engraçada. Podia ser melhor, podia ter sido melhor. Era bem escrito, mas no final foi muito cortado. Eu não quero entrar em detalhes. Mas os colegas, todo muito legal, muito legal. Ô, Jandira, você mencionou aí que você, assim que você saiu da IAD, desse seu primeiro trabalho profissional foi fazer Medéia ao lado da Cleide Diáconis. Como é que foi isso para você, assim, o primeiro trabalho, e ainda mais numa oportunidade dessa, que eu acho que é uma coisa que já quase não existe mais, essa grande montagem, né? Era um tipo de teatro que já não, praticamente não existe mais, a não ser os musicais, né? Os musicais que são americanos, que são remontados no Brasil, que esses sim são grandes espetáculos, mas espetáculo de teatro mesmo, de teatro que não é musicado, já não se tem essa oportunidade. Então, eu tive essa oportunidade de participar ainda desse teatro com produtores, né, produzido, e também de trabalhar com a Cleide, quer dizer, eu ficava praticamente com ela, porque como eu era a ama, né, a ama que toma conta dos filhos da Medéia, então as nossas cenas eram todas juntas e mesmo quando a ama não tem fala, ela está sempre ao redor ali da Medéia com as crianças e tal. Então, para mim foi muito importante ver a maneira como ela trabalhava e a dedicação com que ela trabalhava. Isso é muito importante, porque assim, com dor no dente, no dedo, no cabelo, aonde for, era a mesma coisa. Começou o espetáculo, é o espetáculo, e o que importa é fazer o espetáculo, e o que importa é o público. Aproveitando a deixa do público, eu queria te fazer uma proposta, assim, coisas que a gente às vezes conversa entre pessoas. O público também tinha um público, você acha isso, que nós que somos dessa geração, um público mais afeito a esse teatro, por força, sei lá, de uma geração que vinha de uma melhor educação? Você acha que tem uma diferença entre aquele período, nesses termos, e os espetáculos que se faz hoje, os musicais, os grandes espetáculos? Eu acho que sim. Eu acho que, digamos, o gosto das pessoas mudou por duas razões. Uma, porque o nosso ensino foi absolutamente acabado pela ditadura militar. Então, o nível de ensino é muito diferente hoje do nível de ensino de quando nós estudamos, por exemplo, né? É outra coisa. Isso é um lado. O outro lado é a própria televisão. Eu acho que o fato de você assistir muita novela, muito seriado, muito filme para televisão. Estou falando mal do cinema, não é isso? Nem estou falando mal da televisão. Estou dizendo que as mudanças existem. Não adianta também a gente querer lutar agora contra o que existe, a televisão
existe e deve continuar existindo. Então, o gosto do público se modificou muito por causa disso, eu acho. Eu acho que poucas pessoas hoje se interessam por ver uma tragédia grega. E naquela época em que a gente fez, em 1970, ainda existia um grande público para isso. O espetáculo foi um sucesso relativo, não era um absurdo de filas e mais filas, mas era um espetáculo que se sustentava bem, com uma boa plateia, né? Além do que as escolas também faziam questão de levar os alunos para ver esse tipo de coisa. Coisa que eu acho que você não vê mais hoje em dia também, né? Depois da Medéia, você participou de um grupo muito interessante, com umas montagens importantíssimas que foram feitas no Estúdio São Pedro. A Longa Noite de Cristal, do Valdo Viana Filho, e principalmente o Interrogatório. Uma coisa interessante que você comentava comigo na época, se você passar para eles, que também são muitos que são alunos de teatro, era quando vocês conversaram, ouviram muitos depoimentos de pessoas que ficaram presas em campo, que foram torturadas, que perderam família. Você me falou muito sobre a maneira como eles narravam e como que você aproveitou isso para a tua interpretação. Você lembra? Uma coisa, isso é interessante para quem estuda teatro, eu acho que é interessante. Nós ouvimos um depoimento de um senhor que ele teve no campo, ele perdeu mulher, filho, tudo no campo. Depois ele era casado aqui no Brasil, aliás, ele casou lá, depois ele veio para o Brasil com uma senhora que também tinha perdido a filha. Na creche, os alemães tinham bombardeado a creche, por acaso a filha estava... Não foi por ser judia, mas foi tudo em consequência da guerra. Enfim, e esse senhor contou a experiência dele. Era horrível a gente ouvir essas experiências, as pessoas saíam para não chorar na frente da pessoa. Era horrível, eu digo as pessoas, o elenco, né? Mas uma coisa, eu aprendi, quer dizer, eu entendi o que era a memória emocional que o Stanislavski tanto falava, vendo o depoimento desse homem. Porque ele falava com a maior tranquilidade toda a história, sem alterar a voz, num tom só. E, de repente, as lágrimas caíam, mas não era uma lagriminha, era aos borbotões. E a voz continuava no mesmo tom. Uma coisa impressionante. Falei, gente, é isso, né? A gente nunca vai conseguir fazer isso. Nunca. A não ser que você tenha vivido aquela emoção, que a dele era horrível, né? Ver o filho, a mulher, tudo ser levado para o crematório. Que tais. Esse assunto realmente é muito difícil. Eu confesso que eu já tinha visto documentários, já tinha visto os filmes americanos, que até então, agora são bem mais contundentes, mas na época ainda eram menos, eles não falavam com tanta liberdade, né, do mal que havia sido o nazismo, mesmo sendo americanos e sendo absolutamente contrários, lógico. Mas, para mim, quando eu li a peça, eu fiquei 2 dias que eu não conseguia dormir de ler. Porque é realmente terrível, porque é verdade. Porque não é um autor que inventou uma peça, não é uma ficção. Ele pegou o processo de Frankfurt e dali ele tirou os cantos que são os cantos como se fossem os cantos da Divina Comédia. Né? É a descida ao inferno, na verdade. Que o último canto é o canto do forno crematório. O primeiro canto é a chegada ao campo e o último é o forno crematório. É absolutamente terrível. E a intenção era, evidentemente, também culpar o capitalismo por tudo isso. O que também tinha muito a ver com o assunto que a gente vivia na época, né? Porque toda a ditadura se insurgiu contra o medo do comunismo, aquela coisa toda, né? Daí que veio aquele terror. Eu tenho muito medo, eu sinto coisas muito parecidas hoje, pelo ar, assim. Acho que a gente tem sempre que tomar muito cuidado com essas coisas, porque é tão fácil você ser dominado por pensamentos reacionários. Né? Enfim. Eu queria saber quais são as maiores dificuldades que você encontrou e que eu sei que você deve encontrar ainda para ser uma dramaturga.
para ser uma... Eu não me julgo dramaturga, eu não acho que eu sou dramaturga, eu não acho que eu sequer seja autora. Eu sou uma pessoa que escreve por um interesse do momento. Assim, o que me incomoda hoje, aí eu vou escrever sobre isso. Então, eu sempre escrevi pensando nisso. Eu nunca escrevi, porque eu quero ser autora, porque eu quero dizer o que eu sinto, que tem esse tipo de autor, né? O autor, não estou falando mal, estou falando, existe esse tipo de autor que escreve o seu interior. Eu não escrevo o meu interior, eu escrevo o meu exterior. Eu escrevo aquilo que eu vejo e não me agrada. É sobre isso que eu escrevo. Então, acho que o Giz Damiani é um exemplo disso, né? Quer dizer, é aquilo... Eu não quero que as pessoas percam a liberdade, então, e por isso, vamos falar sobre anarquia. Então, eu não me vejo assim, eu sou uma dramaturga, eu tenho uma ideia de teatro. Não. Qual é a dificuldade, eu acho, no teatro? Escrever para teatro é muito difícil. Qual é a dificuldade que eu acho? É você ter uma boa ideia. Uma boa ideia já é uma coisa difícil. Ter ideia é fácil, todo mundo tem ideia. Ter uma boa ideia é difícil. E uma boa ideia que caiba num palco. Ainda que não seja no palco, ainda que você faça ao ar livre. Mas o espaço é uma caixa. É nesse espaço, numa caixa em que existe duas pessoas contrárias uma à outra. A pessoa contrária pode ser você aqui, ator, e o público lá pode ser qualquer um. Pode ser eu comigo mesma, mas existe... precisa caber aqui. Nessa caixa com dois. Isso é difícil, é um jogo, né? É um jogo difícil. Isso é a coisa, acho que, mais difícil do teatro. Para você escrever para teatro. Porque você pode ter um bom diálogo, você pode ter ideia de bons personagens, mas se isso não cabe naquele espaço estreito, não é teatro. O Sua Excelência, o Candidato, era o momento que a gente estava vivendo, era um momento de corrupção que não se compara a nada do que se descobriu depois, né? Era uma coisa nada aquilo era nada perto do que acontece, do que a gente sabe que acontece hoje. Depois, o teatro estava bem abandonado, como sempre esteve, como continua, mas foi criada a Lei Sarney, chamava Lei Sarney, a lei que hoje é Rouanet, né? E a gente percebeu que a maioria das coisas que ganhavam Lei Sarney eram coisas que não interessavam tanto. Então, a gente escreveu uma peça de dois autores que tentam sobreviver, que é Quem Matou Amélie de Port-Salut. Eles sobrevivem escrevendo, ele policiais e ela livrinhos meio pornográficos, um tanto pornográficos, para poder sobreviver, e eles então entram também nessa do que seria a Lei Sarney. Eles têm que pôr uma soda cáustica gigante no meio da história deles e tal. Então, quer dizer, também tinha a ver essa peça com o momento que a gente estava vivendo. Quer dizer, você tem que se vender para a soda cáustica gigante se você quer fazer alguma coisa. Não era só a soda cáustica gigante, é um exemplo. Olha. Depois nós fizemos o Porca Miséria, que foi aquela época em que todo mundo queria ir embora do Brasil correndo, ninguém aguentava mais, tinha uma fila imensa no consulado italiano, né? Todo mundo queria o passaporte para se mandar, e a miséria era tremenda, a inflação estava num nível absurdo, né? Antes da Porca Miséria eu escrevi A Vida é uma Ópera, que também tinha a ver, porque o Collor, quando entrou, ele fechou a Embrafilme, né? Que era uma censura à cultura de qualquer maneira, independente do que ele achasse, ou do que alguém achasse, do que poderia acontecer na Embrafilme, era uma maneira de cortar mais do que já era cortado a cultura, né? Era uma forma de repressão, era uma forma de censura. E por causa disso escrevi uma peça que se passa numa biblioteca que vai ser desativada por uma questão de verba, por uma questão de, alega o governo, falta de caixa e tal. E depois, então, a Porca Miséria. Veio a Porca Miséria. E depois, a Operação Abafa, por causa da verba imensa que se gastava, e se gasta até hoje, para fazer propaganda de si próprio, os governos, né? Então, é sobre uma propaganda que se convida um grupo de atores não,
atores éramos nós, um grupo de estudantes que na época participaram dos protestos contra a ditadura para fazer justamente o contrário, elogiar o governo e tal e coisa. Então, sempre tem a ver com esse tipo de coisa, do momento, do que está acontecendo. Queria perguntar sobre o surgimento do pessoal do Victor e saber quem é que estava nesse grupo com você. Olha, o Celso certamente foi a maior influência da minha história do teatro, porque eu cheguei com a Eliane absolutamente cruz, né? Muito jovens. O Celso era, naquele momento, o diretor mais, o top dos diretores, assim. Ele dirigia as peças da Fernanda Montenegro, ele dirigia os grandes espetáculos, ele ganhava todos os prêmios, ele tinha vindo de um curso que ele tinha feito na Sorbonne, ele sabia tudo de Grotowski, que era um interesse nosso. O Celso era o diretor do momento e ele se dedicou a nos acompanhar ali, a cuidar da gente e nos deu uma montagem de formatura, que foi Victor ou As Crianças no Poder. E agora eu fui com a minha peça para Salvador e o Celso foi me ver em Salvador. E aí depois ele escreveu um negócio, realmente, que homem, né? Que compreensão do teatro. Ele percebeu que durante todo o meu período na escola, todos os papéis que eu fazia nas peças, eu fazia papel de velho. Nunca Mais fazia velho, o papel né? de mais velho, nunca fazia o papel de... Por que eu não fiz Victor no Vitor? Eu fazia o pai do Vitor. E aí o Celso me apontou que eu, na minha peça atualmente, eu estou conseguindo mostrar um pouco um menino que eu não conseguia mostrar na escola, né? Que bonito. Mas depois disso ainda teve o Teve uma Feliz nova Ano montagem, Velho, Feliz Ano Velho. que foi outro prêmio. Mas era uma parte do pessoal do Vitor. Não era todo o pessoal do Vitor. Seu segundo prêmio, como... Aí o Feliz Ano Velho fez muito sucesso também. Mas daí já não era mais o pessoal do Vitor. Era o pessoal do Vitor, mas metade do Com grupo novos estava... integrantes. O outras... Adilson, eu, Eliane, mas enfim... eu acho que, não sei, foi muito dolorido, porque a gente tinha se formado junto, mas isso acontece, né? Disputas pela liderança também, dos trabalhos, desejo de fazer outros trabalhos. Um grupo se reúne e como é que faz para escolher a peça? Chegamos a escolher peça no pessoal do Vitor com o copo. Sabe, tentando, o espírito dizia porque tinha duas peças e o grupo estava dividido. Um queria fazer uma, outro queria fazer outra. Por que razões? Sei lá, um via que tinha um papel melhor para ele, ou queria dizer, eu não sei o que era. Eu queria te fazer uma pergunta bem pessoal. Você acha que, para quem está começando, é legal o grupo? Acho. Se juntar num grupo, numa companhia de teatro? Acho. Hoje no país, você conhece grupos? Não, conheço, eu respeito muito o trabalho dos grupos. A melhor maneira é você não estar sozinho. Você está com outras pessoas, fazendo, discutindo. Tem que abrir mão de algumas coisas, compor de outra maneira, mas é a real. Se fazer teatro sozinho é um desespero. Eu estou fazendo o meu monólogo e tal, mas logo, logo quero estar numa outra peça com um monte de gente. E é uma saída, eu acho. Você se junta com um grupo e monta uma peça, cara. Né? Ou monta um programa de televisão, ou monta um jornal, ou um blog, ou não sei o que é que vai ser agora, mas enfim, tenta fazer alguma coisa, né? Queria que você reafirmar a história do prêmio do Feliz Ano Velho. Porque depois eu tive a honra de participar, de fazer a tua produção, anos e anos depois, né? Uma nova montagem, Feliz Ano Velho. Mas você tinha uma participação muito ativa como diretor, né? Você assistia muito, Eu assistia. juntava o grupo no final. Não, eu comecei a falar para eles, não pagavam mais, porque tinha uma hora que eles falaram assim, gente, não vamos mais cobrar dessa galera. Então eles tinham ingresso. Aí comecei a usar. Sobe na escada lá e arruma o refletor para a gente. Então tinha 4. A Tetê, a Ana... O Denis e a Paula. O Denis e Paula. Eram 4 garotos, assim, garotas. Mas sem querer puxar saco também, isso se deve à tua humildade, eu acho. Porque hoje eu te acompanho lá na peça atual dele, ele faz isso até hoje lá. Ele divide isso com os técnicos, ele pergunta a cena da peça para o operador de som, de luz. O que vocês acharam hoje? Eu corto, não corto? Ele ouve o espectador, ele pergunta para mim. Então isso é muito bonito, teu. Isso muito obrigado. É muito lindo. Mas realmente, minha técnica
São 4 pessoas, né? O Michael, o Marlos, Fernanda. a Fernanda e E a a Lala. Lala. A Lala, hoje, ela é minha camareira e é a que monta o cenário. A Lala me dá instrução antes de entrar em cena. Não, presta atenção, em tal momento, não sei o quê. Não, né? E é porque eles sabem, porque eles estão escutando toda noite. Os técnicos estão escutando, estão participando. Ele entra com a música, ele percebe a reação do público. Então, mas isso acho- eu acho que só vem deles porque há uma permissão e uma divisão tua A Fernanda nessa falou coletividade. assim, a Fernanda, Senão- eu tinha uma cena que eu botava uma espécie de retrospectiva da minha carreira no final. Achei que o público queria, botei. Era quase 100 fotografias, onde eu mostrava. Aí a Fernanda fala assim, isso soa meio pretensioso. Isso. Pô, se a minha iluminadora, se eu não der a liberdade dela, então realmente aquilo é uma coisa que eu tinha que escutar, porque ela, além dela achar aquilo, ela deve ter ouvido também falar aquilo, né? Pode ser. A Fernanda é uma pessoa que estuda iluminação, está se doutorando na USP, não sei o quê. Eu tenho que ouvir os meus técnicos, né? A Lala me dá instruções antes de entrar em cena. Porque eu tô... Não olha para um especificamente, ela diz. Olha geral. Não, porque a gente estava falando disso no camarim, porque eu acho que isso influencia também a técnica. Porque hoje em dia, na produção, não tem mais técnicos também, como antigamente. Porque também não tem atores como você, como antigamente. Os atores de hoje em dia, às vezes, não olham para os técnicos, não traz essa equipe para Não, si. ontem, Eu acho você que é testemunha, ontem o cara que faz a projeção, que é o Marlos, é o criador dessa coisa chamada mapping, né? Que são projeções. Então tem uma projeção em cima da casinha que eu narro um gol do Brasil na Copa do Mundo no microfone. E o Marlos foi preparando, no meu aniversário, ele apresentou de surpresa. Isso mesmo. Ele fez uma montagem com Pelé, Didi, tudo projetado na casinha, a montagem. Eu estou narrando e vai acontecendo o que eu estou narrando. Quer dizer, pô, é uma contribuição. Lógico. O cara vem. Aí tinha o pôr do sol. De repente ele fez o pôr do sol começar a se movimentar. Durante a temporada, o sol começou a mexer, a nuvem começou a se mexer. Vai se aprimorando. São surpresas que é claro, né? Claro, eles são competentes. Né? Os imigrantes tinham um poder muito grande. Os imigrantes foi um grande sucesso. A gente fala, foi 2 anos, mas foram 2 anos de sucesso. Eu lembro que os imigrantes davam 15, 16 pontos de audiência. Quando eu fui chamado para a TV, para a Globo depois, já tinha essa coisa dos imigrantes. Eu tinha recebido um dia os cumprimentos na rua, vou falar, parece né, querer se jogar confete, mas um dia eu estava passando ao lado da PUC e o professor Florestan Fernandes me parou e falou, assisto a novela Os Imigrantes. Fiquei estatelado, assim, né? Que não podia imaginar que a novela estava... Porque eu estava lá com os meus problemas de cabelo, que tingia o cabelo e brigar com os meninos, mas eu não tinha noção da obra toda que contava. Teve um momento dos Imigrantes que Jânio Quadros participou da novela como ator. Ele foi tingir o cabelo, todo mundo tinha que tingir o cabelo. Contracenou com você. Eu contracenei com Jânio Quadros. Você falou aí que o Abu te falou, você não é astro. O provocador Abu Janra. E aí em 83 você já foi para Globo e pá, aconteceu, né? Foi mais ou menos 83. Como é que você acha que o palco, a continuidade do palco, dos tablados, te deu esse estofo para você? Eu já tinha alguma coisa quando eu fui. Eu queria comentar uma coisa, o Marcos Frota, né? O Marcos Frota, assim, 15 dias antes de estrear Feliz Ano Velho, ele recebeu um convite para fazer uma novela da Globo. Para fazer um bom papel numa novela. E ele não topou. Você recusou? Ele falou, não vou. Ele preferiu estrear a peça. E, quer dizer, hoje a gente vê que foi uma atitude sábia dele, né? Porque estreou uma peça que ficou 4 anos em cartaz, que deu a ele o prêmio Mulher de melhor ator. Não sei se hoje um ator faria isso. Recusaria fazer a novela e faria depois. O Marcos foi muito sábio, foi muito íntegro e se negou e depois ele foi já com um gabarito maior. Né? Quando eu fui para a Globo, eu já tinha feito na carreira do Divino. Quem me convidou foi o Paulo Biratã e o José Wilker. E eu me lembro que eu já tinha alguma estrutura. Eu me lembro que eu conversava com as pessoas, Renata Sorrá, Fernanda Montenegro, que faziam outras novelas, ia perguntar coisas.
Então, mas essa estrutura, isso que eu te falei, essa É o estrutura teatro. é graças ao teatro. É o teatro. Eu acho que ainda, para mim, assim, a base de tudo é o teatro. Assim, quer dizer, quando eu acho que eu vou perder o pé, o teatro me chama para real, entendeu? Não tem sucesso. Eu quero saber se vai ter plateia essa noite, entendeu? E fica aquela pequena tensão se vai ter público. E daí não tem, talvez, no número de pessoas que eu queria, mas tem um grupo. E daí já me entrego, falo assim, vou fazer com uma maior garra, porque esses caras vão... Enfim, o teatro é corpo a corpo, né? Eu acho que ainda continua sendo o lugar mais interessante, porque quem define o que vai fazer somos nós, em última análise. Quem dá palpite na minha peça é o técnico de som da minha peça, né? Não é o produtor. É o espectador. Todo o respeito ao Sim. Mas, enfim, não é... Não, mas eu digo, é que no teatro a gente tem um compromisso maior, vamos dizer assim, com aquilo exatamente que a gente quer dizer. Às vezes na televisão você está fazendo uma coisa que nem é exatamente aquilo. Também é bom você estar a serviço de um personagem, mas no teatro hoje, por exemplo, eu estou fazendo minha mãe, eu faço o papel da minha avó. Muito bem, hoje encerramos esta temporada do Persona em Foco. Já estamos preparando a nova safra de entrevistas. Serão, como sempre, grandes nomes do teatro, do cinema e da televisão. Obrigado por acompanhar o nosso programa e até lá. Oh, que amor! Obrigada.